começar então? Pode. Vamos, todo mundo que não tá falando, desligar o microfone pra não dar problema. Não dá, né? Beleza. Então tá, peraí. Eu tenho que desligar meu microfone também, é isso? É. Ai, meu Deus. A pessoa me dá tarefa difícil, cara. É no mesmo lugar que tem pra desligar o vídeo e desligar o microfone. Eu sei, cara. Mas é muito difícil. Eu vou mexer no tablet e ficar de boas com isso, entendeu? Peraí, eu vou me achar. Não, vai, nós já falando. Daqui a pouquinho eu consigo me desligar aqui, tá? Tá, vou desligar Ou vai aqui. ficar dando microfonia? Não, por enquanto aqui vai de boa, parece. Tá, Tá. então eu vou começar. Aí você vê se dá o certo aí. Tá, então, tipo aulão de concurso, sabe? Do SUS mesmo. Eu acho que não dá pra gente entrar nas questões de medicamento do SUS, assim, falar mais especificamente, sem falar do SUS no geral. Então, acho que a nossa ideia de ter uma capacitação sobre o SUS é realmente entender, tipo, o que é o SUS, como que ele funciona, e, assim, o basicão do SUS mesmo. E aí não dá pra gente falar de nenhum sistema de saúde, na verdade, sem conhecer alguns modelos de proteção social. Então, o que no Brasil foi instalado é o modelo de seguridade social, que é esse último aqui, a última coluninha. Então, tem 3 tipos de modelos assistenciais de proteção social. Tem um que chama assistência, outro chama seguro e outro chama seguridade. E aí, as denominações dele é assim, um sistema residual, um sistema meritocrático e um institucional. E quais que são as diferenças? Então, assim, vou resumindo, vou ler só as coisas que estão aqui na tabelinha, não. Peraí, rapidão. Aí não tá aparecendo o slide, não? Então, aqui aparece a tela do PowerPoint, mas não aparece o slide, tipo, a apresentação. Deve ser porque você, na hora que mandou compartilhar a tela, você mandou compartilhar a janela e não a tela inteira. Ah, então foi isso mesmo. Aí tá só o primeiro slide. Não passou. Não. Então eu tenho que encerrar. Ah, não, só compartilhar, alterar tela ou janela, né? Compartilhar a tela inteira? Isso. É, né? É. Tá, então vamos ver se vai rolar. Agora sim. Ó, agora bota a apresentação. Aí, agora sim. Ah, agora rolou. Agora eu tô vendo. Show? Show. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, assim, ó, tem os 3 modelos de proteção social. Então, o de assistência, de seguro e de seguridade. E aí, a lógica deles, assim, a de assistência. Então, você tem, na verdade, deixa eu achar aqui a cidadania dele, a de cidadania invertida, porque significa é o seguinte, é o modelo, por exemplo, dos Estados Unidos, que você só consegue participar da política social se você for excluído, entendeu? Então, assim, você é um pobre, um loser, e aí você consegue participar aí você é cidadão para participar da política pública, entendeu? Essa é a lógica do modelo assistencial, que ele é baseado no princípio da caridade, o efeito é de discriminação, porque você tem que, assim, assumir que é pobre ou ter um título de pobreza para poder participar da política pública. Então, assim, ele funciona mais por doação, o acesso a essa prova de meios, né, que você tem que provar a necessidade, e aí ela tem essa referência no modelo de uma lei dos pobres, que acho que foi na Inglaterra que eles fizeram isso, mas nessa ideia de caridade mesmo, sabe, assistencialismo. Aí o seguro, um modelo do modelo de seguro é a Alemanha. O que é esse modelo? Seria um seguro social obrigatório. E aí você trabalha, seria igual o Brasil era antes do SUS. Você trabalha e você é vinculado, então, num modelo que você tem direito porque você trabalha, então essa contribuição de trabalho, entendeu? E aí o princípio dela é de solidariedade, porque assim, ele vai te manter um nível que você tem de vida. Então, você, por exemplo, trabalha hoje, quando você for mais velha, a outra geração vai trabalhar para você. Nessa ideia de que uma geração é solidária à outra e todo mundo se mantém, sabe? E aí, o nosso sistema, né, que foi baseado principalmente o modelo de seguridade, que é o sistema inglês de saúde, que ele aí tem uma ideologia social-democrata, é o princípio de justiça.
Então, a saúde passa a ser um direito e a ideia, o efeito seria de redistribuição de renda. Então, todo mundo contribui. Quem contribui, algumas pessoas contribuem mais que outras, mas assim, todo mundo tem um acesso ao sistema. E aí seria cidadania universal, todo mundo pode entrar. E aí, quais são os antecedentes para a implantação do SUS no Brasil? Então, o contexto global na época, vou falar assim de tudo que mais ou menos importa para chegar no SUS. Mas então, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir os estados welfare state, que é os estados de bem-estar social. Então, o que seria isso? A ideia de que o Estado seria o principal ator que ia fazer o desenvolvimento das nações, assim, o desenvolvimento mesmo, econômico, social e tal. Então, seria um Estado regulador, interventor mesmo. E aí, essa ideia foi muito forte naquela época de guerra. Então, assim, tinha uma união da galera mesmo, sabe? Assim, e foi mais tranquilo de implantar naquela época, porque todo mundo estava nessa ideia de menos desigualdade e tal, todo mundo, né, assim, abalado por causa da guerra. Então, o principal, assim, relatório para esse novo modelo de estado de bem-estar social, que é o mais atual, foi um relatório Beveridge, que eu acho que foi Churchill que encomendou ele antes da guerra, na verdade. E esse relatório inspirou muito a criação do NHS lá no Reino Unido. O que é o NHS? É o National Health Service, acho que é. E aí, que foi o modelo que serviu pra gente de modelo para criar o SUS. Então, em 1948, é bem velhinho, né, o sistema da Inglaterra, ele foi criado nessa ideia de direito mesmo, sabe? Então, é um modelo, um sistema de saúde universal. E ele foi modelo pra gente. E aí, nesse mesmo contexto de guerra, tem a Declaração dos Direitos Humanos, que coloca que seria assim, né? Seria um marco do momento civilizado, né? Que o mundo estava passando. E num artigo da declaração está escrito lá que todo mundo tem direito a uma condição de vida que dê saúde para você e para sua família, sabe? Que te garanta saúde a você e sua família. Então, naquele momento, não é que a saúde em si foi declarada um direito, mas você tinha que ter direito a uma condição que te desse saúde. E aí, na conferência de Alma-Ata, que foi uma conferência que ela é um marco também na questão da atenção primária, para discutir a atenção primária, que foi lá acho que no Cazaquistão, na ex-União Soviética, em 78, eles afirmaram que a saúde era um direito fundamental. E aí eles colocaram, eles reafirmaram, na verdade, um conceito de saúde que já era definido pela OMS e que não era assim tão levado em conta, mas nesse momento eles afirmaram isso, que seria aquele conceito de saúde, que saúde não é só a ausência de doenças, mas um completo bem-estar físico, mental, social, acho também. E nessa conferência, todos os países que participavam, eles decidiram como meta saúde para todos no ano 2000. Então, eram vários indicadores, várias metas que eles tinham que tentar, os países se comprometeram a tentar chegar nesse patamar, no ano 2000. E lá estava, assim, a atenção primária, o foco e essas coisas. Mas aí o que aconteceu? No mundo, né, nessa época aí, no final da década de 70, começo da década de 80, teve a crise do petróleo. E aí todo mundo passou por uma recessão econômica. E aí essa ideia de atenção primária, que na verdade seria uma atenção primária abrangente, que foi definida na Conferência de Alma-Ata, ela meio que foi caindo por terra, porque ninguém tinha dinheiro para fazer atenção primária da forma que eles definiram em Alma-Ata. Então começou a ter uma atenção primária seletiva, ou seja, eles começaram a fazer umas políticas públicas focalizadas. Então, assim, vacinação, ou acho legal que tinha até uma de alfabetização de mãe, porque eles perceberam que isso impactava muito na diminuição da mortalidade infantil. Então, assim, o contexto no mundo, na época de criação do SUS, era essa, era a crise do petróleo, a atenção primária que era feita no mundo era seletiva, e era um momento de avanço das ideias neoliberais. Então, assim, era o que eles chamaram de crise do estado de bem-estar social, porque teoricamente não tinha dinheiro para fazer política pública daquele jeito. Então, foi a época que as ideias neoliberais avançaram, inclusive lá no Reino Unido, com a Thatcher eleita e tal. Então, esse era o modelo, esse era o contexto global.
Aí, o que aconteceu no Brasil? Então, que antes do SUS, a gente tinha a Previdência Social, que ela que fornecia assistência pública, né, teoricamente. Então, o que rolava? Quem trabalhava tinha, no começo eram caixinhas, então, assim, os bancários tinham uma caixinha, os militares tinham outra caixinha, então, assim, essas caixinhas eram responsáveis por pegar o dinheiro da galera, né, contribuição, e fornecer assistência. Então, assim, era tudo muito bagunçado, sabe? Cada caixinha tinha um tipo de assistência. E aí, na época da ditadura militar, eles unificaram. Então, eles criaram uma coisa só para poder controlar essa questão da previdência social, que ia fornecer assistência médica e aposentadoria. Mas era vinculado ao trabalho formal, ou seja, quem não trabalhava ficava como? Então, ficava mais dependendo de caridade, né, as santas casas, a filantropia mesmo. E a saúde pública, nessa época, era mais focada, assim, a vacina, sabe? Essas coisas, assim, que eram também bem focadas. E o modelo que né, assim, concretizou na época foi o modelo assistencial hospitalocêntrico. O que aconteceu? Eles investiram muito, muito, muito em hospital, em altas tecnologias, inclusive com dinheiro público. Então, assim, muito dinheiro foi investido em hospital privado nessa época, sabe? Para, assim, modernizar os hospitais. Então, nessa época também rolou uma privatização muito grande da saúde. E aí o modelo, na época, né, que o SUS foi implantado, era um modelo junto com o modelo de redemocratização do país, o momento, né, de redemocratização. Então, o que estava acontecendo no país? Então, tinha uma transição demográfica, que a galera estava vindo mais para a cidade, epidemiológica, com a mudança do perfil das doenças, mais doenças crônicas e também nutricional. Então, essa mudança de vir para a cidade também foi nisso. Esse modelo de saúde já não estava dando conta. E outra coisa, por causa da recessão mundial também, ela influenciou no Brasil também, e a galera começou a perder emprego. E aí a Previdência, que antes tinha assim, um montante de dinheiro muito alto, começou a perder dinheiro também. Então, teve a crise da Previdência. E aí, assim, as filas eram gigantes na porta da Previdência Social. Então, assim, as pessoas não queriam mais aquilo. E aí, o que rolou? O movimento pela reforma sanitária. E o mais interessante é que é um movimento que começou na sociedade civil. Então, assim, a sociedade civil, junto com alguns trabalhadores da saúde, começaram a fazer um movimento para poder mudar esse contexto. E aí, nesse movimento pela reforma sanitária, é quando é criado o SEBS, que é o Centro de Estudos da Saúde, a Abraço também foi criado nesse momento. Eles foram, assim, né, também importantes no momento da reforma sanitária. E aí, qual foi o ápice, assim, né? Foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ela é um marco que aconteceu em 86, que teve ampla participação popular. Foi na hora que eles discutiram esse contexto todo e resolveram fazer as bases do SUS. Então, aí, na Conferência Nacional de Saúde, eles declararam a saúde como um direito e um dever do Estado, e o documento da conferência foi usado depois na Assembleia Constituinte, que quando ela foi promulgada, criou o SUS, né? E, peraí, tinha alguma outra coisa que eu tinha que falar nesse momento aqui? Tá. E aí, o que aconteceu? A atenção no Brasil, ela foi chamada de atenção básica exatamente porque ela foi contra essa corrente mundial que estava de atenção primária seletiva. Então, por isso que aqui no Brasil, no âmbito do SUS, a gente fala atenção básica e não atenção primária. E como o contexto no mundo era de atenção primária seletiva, não era essa ideia que o brasileiro queria naquele momento da conferência, sabe? Então, a gente chamou de atenção básica, porque a nossa ia ser abrangente. Aí veio a Constituição de 88 e o artigo 196, o mais importante de todos, né, que coloca que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, aqui a gente vê a universalidade do acesso e a igualdade que o SUS vai basear nisso. E aí, outro importante, o 198, que são as ações e serviços públicos de saúde, integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, aqui nesse momento, institui o SUS e coloca as suas diretrizes, que é a descentralização, com direção única em cada esfera de governo,
o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e a participação da comunidade. Essa participação da comunidade é muito interessante, vou falar um pouco mais dela para frente. E aí, o artigo 200 coloca que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. No momento que interessa um pouco a gente aqui, né, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, isso aqui vai entrar dentro do escopo do SUS. Executar as ações de vigilância sanitária epidemiológica, como a de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico, que também interessa para a gente, né? Fiscalizar e inspecionar alimentos, participar do controle e fiscalização da produção também de psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Então, assim, o conceito de saúde, ele é muito, muito amplo. E aí, quando você institui o SUS, também, vocês podem perceber, ele foi instituído de uma forma muito, muito ampla também. O artigo 196, né, eu estudo bastante isso no meu projeto, porque fala de judicialização, ele é tido como, assim, pouco denso, porque ele é muito abrangente, sabe? Então, algumas normas infraconstitucionais do SUS seriam as mais importantes, que são chamadas as leis orgânicas da saúde, que é a Lei 8080 de 90 e a 8142 de 90. A 8080 de 90, ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, assim, eu peguei uns pedacinhos dela que eu achei que seriam mais interessantes para a gente saber. Então, ó, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Ou seja, se o conceito da OMS já é muito abrangente, aí a 8080 vem e coloca mais isso aqui como condicionante e determinante da saúde. Então, a saúde, assim, é uma coisa muito complexa e ela é muito abrangente, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, você delimitar realmente, tipo, uma moldura, sabe, para o direito à saúde. E o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das funções mantidas pelo poder público constitui o sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, a gente às vezes costuma falar assim, o SUS o SUS municipal, o SUS estadual, mas na verdade o SUS é uma coisa única, né? Realmente é um sistema único. Então, tanto um sisteminha que tem no município, como na região, como no estado, tudo isso constitui o SUS. Então, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, que interessa para a gente. E a formulação de políticas de medicamento, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. Então, assim, cabe ao SUS a formulação da política de medicamento, que depois a gente vai ter outra capacitação sobre isso. Então, não vou entrar nisso, mas é um momento aqui que dá essa responsabilidade para o SUS. As ações e serviços públicos de saúde, os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo aí os seguintes princípios. Então, as diretrizes do SUS são aquelas que a gente já viu, de descentralização, participação da comunidade, qual que era outra, gente? Peraí. E atendimento integralidade. Então, tem esses outros aqui. Universalidade, na verdade, com o princípio, que ele dá uma repetidinha aqui, mas coloca algumas outras coisas. Então, universalidade do acesso, integralidade da assistência, que é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Depois a gente vai discutir um pouquinho da integralidade em outro decreto mais para frente. Preservação da autonomia das pessoas, a defesa de sua integridade física e moral. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que, assim, as pessoas, o SUS traz isso, sabe? Que a pessoa tem direito de decidir sobre a saúde dela. Então, assim, se você tem algumas religiões que, por exemplo, não aceitam transfusão de sangue, então, assim, você tem esse direito, sabe? Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
isso aqui também é importante para a gente, ó, utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Porque os recursos, eles não são infinitos, né? Então, como que eles vão fazer a política pública de saúde? Dos princípios do SUS é a utilização da epidemiologia para estabelecer as prioridades. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Aí, dentro dessa descentralização, tem a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde, que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais para frente também. Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência. Então, basicamente, a 8080 fala disso. A Lei 8142, eu acho ela muito interessante, porque o SUS, ele tem uma coisa super legal, que é a participação da comunidade. Então, assim, é uma coisa que a gente vê conversando com os alunos de medicina, que às vezes que eles não sabem que existe, sabe? Então, essa lei, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e das providências. Então, no artigo 1º fala que o Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, que é a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde, ela acontece de 4 em 4 anos, e o Conselho de Saúde, ele é um órgão permanente. E aí, o que é legal desse Conselho e da Conferência? Porque a participação do usuário, ela tem que ser paritária em relação ao resto das pessoas. O que isso significa? Que, então, assim, se eu tenho 10 vagas no meu Conselho de Saúde, 5 delas são para usuários e as outras 5 vão ser divididas entre trabalhadores da saúde e governo, representantes do governo. E a Conferência de Saúde é a mesma coisa, mas nem sempre acontece, porque, igual pelo menos na Conferência Municipal, vai todo mundo que quer ir, entendeu? Então, se você nem sempre se limita. Isso não, mas as conferências nacionais, eu acho que deve limitar, sim, porque a participação do usuário tem que ser maior do que do. Então, isso é uma coisa muito legal que às vezes a gente não sabe do poder que a gente tem, de ir na conferência de saúde, de ir no conselho de saúde e dar pitaco mesmo, sabe? Então, assim, as reuniões do conselho de saúde, elas têm que acontecer num horário e num local que é favorável à comunidade, mas várias vezes a comunidade nem participa. Eu fui conselheira de saúde lá em Ouro Branco e eu tentei mudar o horário para 7 horas, porque era 4h30 a reunião numa quarta-feira. Falei, gente, vamos dar oportunidade para o povo vir. Eles falaram, não, ninguém vem não. E não vai mesmo, sabe? Só que assim, ninguém também faz muito esforço para o povo vir. Isso que eu acho um pouco complicado, mas é uma coisa que a gente devia, tipo, se apropriar, sabe? Desse poder que a gente tem, o Conselho de Saúde, principalmente. E aí, como é que o SUS, né, nesse contexto todo, ele foi formulado? Então, a ideia do SUS, principalmente, é resolver as coisas através da atenção primária, da atenção básica, que a gente chama aqui, né? E aí, nesse contexto, o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, é a principal estratégia de estruturação da atenção básica dos sistemas locais de saúde desde 98. Tem ênfase na reorganização de unidades básicas de saúde para que se concentrem nas famílias e comunidades e integrem a assistência médica com a promoção de saúde e as ações preventivas. É a porta de entrada preferencial para o SUS. Vocês lembram que eu falei que no momento de implantação do SUS era bem focada a assistência médica mesmo, era aquele modelo assim, hospital, hospital, hospital. E aí a ideia que o SUS traz é de um modelo mais de assistência preventiva, sem prejuízo da assistência, do tratamento mesmo, né, da recuperação da saúde. Mas a ideia é promoção e prevenção, principalmente. Então, a atenção básica ela é muito legal e o PSF é muito legal nesse sentido. Geralmente, são de 600 a 1.000 famílias por equipe de saúde da família. E, assim, geralmente, um posto de saúde, né, uma unidade, ela tem uma população adscrita, que é a população geograficamente selecionada para poder atender. E aí, geralmente, cada unidadezinha dessa geralmente atende até 4.000 pessoas. E aí é muito legal, porque dentro desse tem esse programa também, que eu coloquei aqui em cima como PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que é o famoso ACS, que é a pessoa que vai na sua casa e pergunta, fulano de tal tá bem? Tá usando tal medicamento? Qual foi a última vez que alguém aqui teve, não sei, uma diarreia? Entendeu? Então, assim, a ideia da atenção primária ela é fantástica. E a ideia é que ela resolva pelo menos
pelo menos, não, mais ou menos 80% de todos os problemas de saúde da população. Ela é a porta de entrada preferencial para o SUS, e isso é um pouco complicado, porque, assim, alguns outros modelos de saúde colocam a atenção primária como a porta de entrada obrigatória do sistema de saúde. E aqui no SUS, por todas as questões, assim, do modelo hospitalocêntrico já está difundido, assim, ficou meio difícil de colocar obrigatório. Então, ela é entrada preferencial e a gente vai discutir isso um pouco também mais para frente. Então, como estava dando muito certo o Programa de Saúde da Família, em 2006 teve a Política Nacional de Atenção Básica, que isso virou não mais programa, virou estratégia. Então, hoje é chamado de Estratégia de Saúde da Família. É uma política mesmo, tipo de Estado. E aí, em 2008, assim, eles perceberam, né, que a atenção básica é realmente legal. Em 2008, eles criaram um núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, porque geralmente na equipe da saúde da família você tem o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Agora, algumas contam com dentista e um técnico também, o técnico de odontologia. E os acessos, né? Opa, peraí. Aí, eles criaram um NASF, e é uma coisa bem legal, assim, geralmente o NASF atende umas unidades de saúde, e aí eles colocaram, por exemplo, psicólogo, educador físico, farmacêutico, então eles vão prestar serviços para as unidades mesmo, é como se fosse uma referência. Então, você passa pela atenção primária e eles vão te referenciar para o NASF. Então, assim, alguém precisa de um acompanhamento psicológico, passa pela atenção primária, aí o NASF vai tal dia no posto, aí atende com psicólogo, é bem legal. E aí eu achei legal esse gráfico que mostra, assim, o aumento da cobertura do Programa de Saúde da Família mesmo, né? Então, assim, em 2002 a gente percebe que ele cobria 31,8% da população, em 2014 já 62,4%. O mapa, né, que isso é por município, tá vendo? Então, assim, que o azul mais escuro, né, é que no mesmo município você está cobrindo 75 a 100% daquele município. Então, você está vendo, assim, o escurecimento do azul no Brasil, e isso é bem legal. Então, como a gente falou lá no momento da Constituição, o direito à saúde ele é garantido mediante políticas econômicas e sociais, políticas públicas. E aí, o SUS, então, ele tem várias políticas, trouxe alguns exemplos para poder falar sobre diversas coisinhas dentro do SUS. E algumas são bem legais. Então, assim, para a gente ter noção do que o SUS realmente abrange. Então, uma super famosa, que é a Política Nacional de Humanização, que é a Humaniza SUS, né, para melhorar o contato do profissional de saúde com o usuário, sabe, de uma forma humanizada. Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica, que a gente vai tratar dela em outra capacitação. Tem a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a de Saúde Integral da População Negra, uma que a gente discutiu com o Caliton também, que é a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, e alguns outros desenhinhos que eu trouxe aqui. Mas é muito legal, você pega cada uma dessa política para a lei e ela fala de várias coisas, sabe, assim. Então, por exemplo, na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicos, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, vai discutir, por exemplo, o acompanhamento psicológico, sabe, o processo de tomar hormônio, sabe, discute isso tudo. Então, assim, quer saber alguma coisa do SUS, procura política específica e vai ler que ela geralmente fala muita coisa. E aí, nesse contexto todo, o que eles perceberam, principalmente com a judicialização, que algumas coisas, lembra que eu falei que é difícil de definir, assim, botar uma moldura no direito à saúde? Então, principalmente a integralidade, ela estava sendo, assim, era usada como argumento para o pessoal pedir qualquer tecnologia em saúde, sabe? Então, nesse contexto, em 2011, eles soltaram esse decreto 7508, que ele mudou várias coisas. Ele regulamentou a Lei 8080, que é aquela primeira orgânica da saúde, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, assistência à saúde e a articulação interfederativa e dar outras providências. Então, ele trouxe várias coisas legais que perceberam que não estavam funcionando no SUS e também tentando clarear algumas coisas. E aí, nesse momento, eles instituem algumas coisas que são interessantes, que, por exemplo, as regiões de saúde. As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na CIT. O que é a CIT? Comissão Intergestor Tripartite.
Então, tem duas dessas comissões, modelos de comissão também no SUS. A tripartite, que é União, Estados e Municípios, e a bipartite, que é Estado e município. Então, é entre os gestores. Você tem o Conselho de Saúde, você tem o Conselho de Secretários de Saúde, você tem o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Então, são instituições colegiadas mesmo entre os gestores para poder tomar algumas decisões. E aí, eles instituíram a região de saúde. E aí, o que ela deve conter? No mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. O que eles perceberam? Quando eles deram a ideia de descentralização na Constituição, de passar a municipalizar o SUS, né, o foco no município, tem o município de 5 mil habitantes que não tem menor condição de ter um sistema de saúde com atenção primária, secundária, terciária. Então, a ideia legal é região de saúde, que aí você pega vários municípios que estão ligados, né, eles são limítrofes, e aí você junta. Então, assim, algum vai ter, não sei, um hospital especializado em alguma coisa, e aí o vizinho vai lá, entendeu? Isso tudo pactuado entre os municípios. E aí, sobre a porta de entrada, lembra que eu falei com vocês? Aqui nesse decreto ele coloca assim, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde e os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, que seriam algumas necessidades especiais. Mas, por exemplo, aqui, de novo, ele não coloca a obrigatoriedade da atenção primária como porta de entrada do SUS, que é uma coisa que é um pouco complicada, sabe? Mas, ok, né? E aqui, outra coisa para chamar a atenção, que eles mudaram, aqui eles já começam a chamar de atenção primária, né? Geralmente, no contexto brasileiro, a gente chama de atenção básica. Outra coisa bem legal que eles colocaram nesse decreto é o mapa da saúde, que é um instrumento para o planejamento do SUS mesmo. Será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Ou seja, é um mapa mesmo, vai pegar um mapa, jogar indicador e ver, tem tantos médicos por tantos habitantes no norte, tem tantos no sudeste. Opa, vamos pensar numa política pública para poder botar mais médico no norte, entendeu? Então, o mapa de saúde era para ser assim, um instrumento muito legal para a gestão do SUS. Aí, outra coisa que eles colocaram aqui, que é a questão da integralidade que eu falei com vocês, olha, eles colocaram assim, a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores. O que seria a rede de atenção à saúde? Eu até botei essa figurinha aqui, porque antes, eles colocaram assim que o SUS era descentralizado, era uma rede descentralizada e hierarquizada, ou seja, você começava na atenção primária, ia para secundária e ia para terciária. Agora eles mudaram essa ideia para favorecer o que chama de rede de atenção. Ou seja, você não precisa ir certinho, mas você passa, por exemplo, na atenção primária. Aí você está com, não sei, hipertensão. Aí você vai para uma rede que tem nutricionista, sabe? Você tem um caminho certinho para seguir, que não necessariamente ele é hierarquizado. E outra coisa, tem a referência e a contra-referência, ou seja, se você passa na atenção primária e eles vão te referenciar para um atendimento especializado, a ideia é que esse atendimento especializado te volte na atenção primária depois, entendeu? Para todo mundo ter noção da informação do paciente. Então, esse negócio da rede é uma coisa nova e que ela é muito interessante para o planejamento do SUS. E assim, se ela vingar, ela vai dar muito certo. Apesar de que a regionalização, na verdade, ela super daria certo, só que eu vou mostrar mais para frente o contexto é que ela não está sendo implementada. Então, sobre a integralidade também, eles colocaram, né, que ela é dentro das políticas do SUS, a rede dentro do SUS. Então, teoricamente, a integralidade seria aquilo que está dentro do SUS. E a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a RENASES, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Ou seja, para você invocar a integralidade, teoricamente, você tinha que pegar alguma coisa que estivesse dentro da RENASES.
Então, assim, se você quer saber o que o SUS oferece, está na Renases. Em relação aos medicamentos, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAM, que compreende a seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS. E eles colocam algumas outras coisas para você ter o acesso universal e igualitário da assistência farmacêutica, como, por exemplo, receita de médico do SUS. Só que isso a gente vai abordar na outra capacitação. Não estou querendo entrar muito no foco dela, não. E aí é interessante que a Renases e a Rename, elas têm que ser atualizadas de 2 em 2 anos, porque a gente tem novas tecnologias, né? Então, assim, tem que incorporar. E aí, uma outra lei interessante, que depois também vai ser em outra capacitação abordada, que é a lei do 12.401, de 2011 também, que foi nesse mesmo contexto desse decreto aqui, que ela institui a CONITEC, né, que é a Comissão de Avaliação de Incorporação de Tecnologia no SUS. Então, com o SUS, deu para falar da atenção primária, deu para falar mais ou menos como é que é o planejamento dele, né, a ideia e o tanto de coisa que ele abrange. Então, um artigo que eu li para poder fazer a apresentação, ele coloca que o acesso aos serviços de saúde no Brasil melhorou consideravelmente após a criação do SUS. A gente, né, que está na luta pelo acesso, então é muito interessante notar isso. Então, alguns dados que eu achei legais desse artigo. Então, nessa PNAD, que é aquela pesquisa do IBGE de domiciliar, uma foi realizada em 1981 e nessa pesquisa 8% da população afirmava ter usado serviços de saúde nos últimos 30 dias, enquanto em 2008, 14,2% da população relatavam o uso de serviços de saúde nos últimos 15 dias. Então, isso significou um aumento de 174% no uso de serviços de saúde. Super interessante, né? O número de pessoas que buscam atenção básica aumentou cerca de 450% entre 81 e 2008. Tipo, é um aumento bem legal. Em 2008, 93% das pessoas que buscaram os serviços de saúde receberam tratamento, o que sugere que o cuidado está disponível para a maioria das pessoas que o procuram. Em 98, pessoas com plano de saúde privado tinham uma probabilidade de 200% maior de usar um serviço de saúde quando precisassem do que as pessoas sem planos. Mas essa diferença se reduziu a 70% em 2008, apesar de que ainda é uma diferença grande, né? E aí o SUS, dentro das coisas que ele conseguiu mesmo fazer, é cobertura universal para vacinação e assistência pré-natal. Então, hoje o SUS, ele é autossuficiente em vacinação, ele produz, ele exporta vacina também. Isso é uma coisa muito legal. Ele também é referência em transplantes de órgão. E aí, quais são os desafios do SUS? Porque, assim, na teoria, o SUS é maravilhoso. Você pega para ler a Constituição, 80, 81, 42, é tudo muito foda, sabe? Você pensa assim, nós devemos fazer isso no SUS. Alguém já pensou, tá escrito lá em algum lugar, sabe? Mas o que acontece? Qual que foi o contexto? A gente tem que levar em conta o contexto de implantação do SUS, que eu falei com vocês lá no começo. Então, hoje, o que acontece? A gente tem uma frágil base de sustentação social em meio aos trabalhadores, particularmente junto a organizações sindicais. Naquela época, a gente via previdência, né? Então, assim, a previdência favoreceu os planos privados de saúde e o que a gente vê, assim, é os trabalhadores, os sindicatos lutando por plano de saúde, sendo que a gente tem um sistema universal no país. Então fica sempre essa briga de particular e o sistema público, sabe? Então, assim, os trabalhadores mesmo, eles não apoiam, é como se eles não apoiassem o SUS. Achei legal, eu acho que eu já comentei isso com vocês na ocupação do Ministério da Saúde aqui, que tinha um representante da CUT e ele falando que agora eles estavam percebendo isso, sabe? A causa deles tem que ser lutar pelo SUS, sabe? Não ficar reivindicando o plano de saúde. Inclusive, tem uma proposta acho que é uma PEC do Cunha, não sei se é uma PEC, propriamente falando, mas de que todas as empresas seriam obrigadas a fornecer plano privado de saúde. Imagina isso, né? Então, esse setor privado, ele briga muito com o SUS e, assim, no momento de implantação do SUS, realmente era foda você, tipo, acabar com o setor privado e falar assim, o SUS é isso, sabe? É o SUS que vai funcionar no Brasil. Por quê? Já tinha tido muito investimento no setor privado, inclusive com dinheiro público, e, assim, claro, os interesses econômicos, né? Então, não conseguiu isso. Aí, na Constituição, eles colocam que a iniciativa privada ia participar de forma complementar do SUS. Tem muita gente que fala que isso, tipo assim, fudeu a parada toda. Mas, no momento, não tinha como fazer diferente, sabe? E aí, hoje tem essa coisa.
porque na maioria dos países universais, de sistema universal, tipo o Reino Unido, assim, o que você tem é um sistema único, universal, e o privado de forma complementar, realmente, assim, você quer não sei, uma estética, aí você vai no plano privado, entendeu? Mas aí eu vou mostrar depois o gráfico de financiamento, a diferença disso. No Brasil, a gente tem 2 setores, o público e o privado, eles estão brigando, disputando, sabe, nas mesmas coisas. Mas o foda aí na hora que aperta, na hora do câncer, na hora da hemodiálise, por exemplo, geralmente é o SUS que paga mesmo o pessoal que tem plano de saúde, que representa 25% da população do Brasil. Outra barreira também, a regionalização e a gestão do SUS, é a municipalização. Isso vem junto com o sistema eleitoral, que depois a gente vai falar também do governo de colisão. O que rola? É aquele sistema ainda meio, tipo assim, coronelismo mesmo, sabe? Assim, o prefeito, ele vai ter uma ideia de ser um deputado e tal. Então, assim, na hora de pactuar, qual desses 5 municípios que formam uma região de saúde vai ter o hospital, fica foda, porque todo mundo vai querer um hospital para si, entendeu? Então, e a municipalização, sem querer, não é que sem querer, mas assim, ela realmente é uma barreira à regionalização. Porque hoje a gente tem, assim, igual lá em Ouro Branco mesmo, 35% da renda de Ouro Branco é investido em saúde, sabe? E o povo está reclamando da saúde, sendo que o hospital é completamente público, a atenção primária super funciona, e o povo tá assim, não, precisa de saúde, entendeu? Então, assim, isso é muito complicado, porque volta só para o município, sendo que, se for pensar só em questão de município, nenhum município dá conta de ter um sistema sozinho, né? De todos os níveis de complexidade. E o que rola também? Nesse momento de redemocratização no Brasil, a gente pegou umas ideias também, o neoliberalismo também influenciou demais. E aí, o que rola? Você percebeu, né, ao longo da história, assim, que todos os governos, para eles terem, assim, governabilidade, eles tiveram que fazer, né, chamados governos de coalizão, ou seja, você pega um partido, você vai fazer uma aliança com um partido que não tem nada a ver com o seu ideal, para poder ter governabilidade. E isso fudeu a parada toda, né? Então, assim, você tem uma ideia progressista, mas aí você faz aliança com um partido, assim, que nada a ver. Então, você não consegue implementar as políticas de saúde realmente. E esse sistema eleitoral, como eu falei, assim, ele complica muito essa questão. Porque aí, assim, você tem que ir atado de todos os lados para poder implementar radicalmente a política de saúde, né? E outro também problema gigante do SUS, desde sempre, é o financiamento, que o SUS, né, ele sempre foi subfinanciado. E agora, aí, com a PEC 241, né, acho que ela já virou 55 no Senado, a gente tem, assim, né, esse problema, assim, batendo na porta, gritando, dando tapa na nossa cara. Então, assim, se antes da PEC 241 a gente já tinha todos esses problemas, desafios para a consolidação do SUS, imagina se esse trem passa. E, infelizmente, eu acho que vai passar. Aqui, só para mostrar para vocês, assim, a noção de, né, comparação com os outros países, mas, por exemplo, participação do gasto público em saúde. Então, olha o Reino Unido, que é o nosso sistema de referência, o NHS. Lá, 83,2% em 2013 do gasto de saúde era público. O Brasil é 47%. Isso, assim, é menor que a média das Américas, ou seja, um sistema universal público e que ele investe menos em saúde que o setor privado, né? Menos de 50% aqui. Então, e não está aqui nesse gráfico, mas nessa tabela, mas Estados Unidos é mais ou menos a mesma coisa, sendo que é um sistema completamente liberal, que não é assim, saúde não é tido como direito. Então, basicamente é isso mesmo, né? Os desafios do SUS estão aí para a gente pensar, mas a gente viu que, assim, a importância que foi, né, a implantação do SUS no Brasil, assim, tudo que a gente já alcançou com o SUS, e, assim, a gente não pode realmente desistir de lutar por ele, porque ele é legal demais e a gente precisa demais dele. Então, assim, é isso, gente. Era só para dar uma noção mesmo, assim, do que é, como que ele é organizado, né, e tal, assim, da dimensão do SUS, que muitas vezes a gente não tem menor noção, né? A gente vai discutir, talvez, medicamento mais, assim, mas
a gente precisa entender tudo que tá, assim, em jogo, né? Então é isso, gente, basicamente. Podem perguntar se quiser.